Torcedor vascaíno, que loucura é essa que está acontecendo no Vasco da Gama? E é assim que eu começo, inclusive, esse vídeo, tá? Porque se na madrugada desta quinta-feira Rojas desembarcou no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama, lá no Chile, Alan Saldívia não apareceu nos treinos da pré-temporada, está se recusando a vestir a camisa do Colo-Colo, pois quer fechar com o Vasco da Gama e o clube chileno vem dificultando as coisas. Eu vou trazer isso aqui para você, além disso também falar, sobre a situação envolvendo o Pablo Verratti, que pode estar de saída. Informações aí do Paraguai é que, inclusive, o jogador já está pertíssimo de fechar com o Cerro Porteño. Eu vou trazer isso para você também aqui neste vídeo e muito mais, amigo torcedor. Um Fala Gigante que, olha, chega bastante agitado nesta sua tarde de quarta-feira. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do canal, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos, tem muita gente aí nova, inclusive chegando ao nosso canal, que não está se inscrevendo, não ajuda inclusive o nosso trabalho aí através do like, hype inclusive o vídeo, aqui embaixo tem um botãozinho de hypar, clique nele, que é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Fechado? Show de bola? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão, amigo torcedor. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre o que aconteceu lá no CT Moacir Barbosa, né? Vamos começar devagar. Tá aparecendo aí na imagem a vocês. Hoje foi mais um dia de treino pela parte da manhã. O elenco Cruz Maltino treinou em 2 períodos nessa quinta-feira. Treinará em 2 períodos, melhor dizendo, um treino que ocorreu logo nas primeiras horas dessa quinta e um outro treino que será realizado na parte da tarde às 4 horas desta quinta-feira. Assim como foi terça e será hoje e também será no sábado. O elenco Cruz Maltino treinará em 2 períodos na manhã e na parte da tarde. É período, de pré-temporada, amigo torcedor Cruz Maltino, um Vasco da Gama que de fato está focado aí no ano de 2026. Se dentro de campo as coisas estão intensas, a bola rola, amigo vascaíno, e o couro come, como se diz. Fora das 4 linhas, amigo torcedor, as coisas também estão muito intensas e muito agitadas. Foi uma quinta-feira aí muito movimentada, definitivamente, com relação ao mercado da bola. Informações que já começaram logo na madrugada dessa quinta, com a chegada aí do Rojas. O Vasco, inclusive, já até anunciou esse acordo com o meia atacante que chega aí no Rio de Janeiro para assinar um contrato de empréstimo com o Vasco até o final deste ano de 2026. O contrato ainda não foi assinado, Rojas realizou exames médicos nessa quinta-feira e logo após a aprovação irá assinar esse contrato com o nosso Cruz Maltino. Mas já desembarcou aí no Rio de Janeiro, já conheceu o CT Moacir Barbosa e em breve deve estar sendo oficializado com o mais novo reforço do Vasco da Gama. Amigo vascaíno, entretanto, se a expectativa do Vasco era fechar logo esses 2 nomes, de Rojas e Saldívia, a situação do zagueiro chileno não andou como era o esperado. Amigo, nessas últimas horas, inclusive até ontem, eu conversei com uma pessoa muito próxima, só que eu tenho muito cuidado em trazer as informações a vocês, perguntando sobre a situação do Saldívia. Logo após as falas do presidente do Colo-Colo, para quem não sabe, o presidente do Colo-Colo ontem, logo após a reunião que houve no Chile, uma reunião entre os dirigentes ali do clube chileno, o presidente do Colo-Colo sai ali da reunião
e dá um recado à imprensa. Ele fala: aceitamos a proposta do Vasco da Gama, mas queremos impor novas condições. E assim que o Vasco respondeu, o negócio será fechado. Ou seja, de forma resumida, Colo-Colo fez uma contraproposta ao Vasco. Até ontem essa contraproposta ainda não havia chego à mesa do nosso Cruz Maltino. Eu perguntei a uma pessoa bem próxima ao atleta sobre essa situação e ele me respondeu de uma forma muito irritada. O Colo-Colo impôs novas condições de negócio. O Colo-Colo quer mais dinheiro por uma nova porcentagem do passe de Saldívia. A negociação está suspensa. Essa foi a informação que uma pessoa muito próxima ao zagueiro Alan Saldívia passou. Todos ao entorno do atleta estão irritados com a postura do clube chileno. E não à toa, amigo, hoje informações aí do El Desportivo é que o Alan Saldívia abandonou a pré-temporada no Colo-Colo. Se confirmando aí isso que eu recebi ontem, eu trago aqui a vocês nessa tarde de terça-feira. Informações é que após, como eu trouxe agora, o conselho do clube aprovar a venda do zagueiro, tendo esse revés inesperado, a negociação está definitivamente travada. O Vasco propôs aí ao Colo-Colo a compra de 50% do passe do jogador pelo valor de US$ 1,5 milhão de dólares. Entretanto, o clube chileno pediu novos valores por uma porcentagem maior. Então essa é a situação nesse momento. A operação de compra do Alan Saldívia está suspensa, uma situação que irritou muito o uruguaio e hoje, inclusive, o zagueiro não apareceu para treinar no Colo-Colo, abandonou a pré-temporada. Amigo, situação tensa lá no Chile. O Vasco tinha uma expectativa muito grande de fechar a contratação desses dois jogadores, né, o quanto antes. Um já foi, Rojas já está aqui no Rio, mas infelizmente a situação aí do Alan Saldívia não andou como era esperado. O Vasco vai aguardar até o final da semana. Se não andar, amigo, o Vasco tende a sair do negócio e ir ao mercado à procura de um outro zagueiro para o lado direito. Clima tenso no Chile, né? Qualquer novidade, é claro, eu vou trazer a vocês aqui no nosso canal. Show de bola? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, continuar com este Fala Gigante? Bom, amigo, quero continuar com esse vídeo falando sobre saídas, mas não sobre Pablo Verratti. Já eu vou entrar no assunto com vocês sobre o atacante argentino, uma informação que também movimentou muito, né, os bastidores aí do Vasco. A torcida vascaína definitivamente ficou receosa com a presença do Pablo Verratti em alguns momentos durante essa temporada de 2025, mas é um jogador que a torcida do Vasco tem certo carinho, né? Já eu vou entrar nesse assunto que pega o vascaíno de surpresa. Entretanto, o que eu quero falar com vocês aqui nesse momento é uma informação relacionada ao David, ao DVD. Ainda hoje, nessa quinta-feira, o Vinícius Furlan, jornalista aí que cobre o Atlético Paranaense, trouxe a informação que o David foi oferecido ao clube ainda nessa janela de transferências pelo seu empresário, né? Nitidamente um jogador que, por estar naquela lista de negociáveis, né, do Vasco para a temporada de 2026, o empresário entendeu que era a melhor das opções nesse momento, passar a buscar um novo clube para o David no mercado da bola. Então o Atlético foi um desses clubes que recebeu aí o nome do David, só que acabou não avançando nas negociações. Outro clube que também recebeu o nome do David foi o Vitória, uma ação que eu já venho trazendo a vocês aqui nos últimos dias. As negociações inicialmente chegaram a andar, foram suspensas, mas retornaram nessas últimas horas e a expectativa é que esse negócio venha a ser fechado, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, as partes voltaram a conversar. O Vitória junto, né, ao Vasco da Gama e ao atleta tenta esse empréstimo até o final de 2026. O Vasco, ele não agradou-se com os valores impostos pelo Vitória na primeira proposta que foi feita. Entretanto, amigo vascaíno, diante do fato do David ter perdido espaço no Vasco na reta final da temporada, voltando aí de uma lesão bem séria, né? Tinha até um papel decisivo no elenco Cruz Maltino, mas perdeu essa vaga cativa, principalmente sendo até aquele 12º jogador no ano passado. O Vasco entende que seria bom fazer negócio pelo David nesse ano de 2026.
2026. Inclusive, informações aí do GE é que o David perdeu muita moral com a comissão técnica, principalmente depois da expulsão contra a equipe do Bahia em Salvador. O David já não vinha de boas atuações depois daquele cartão vermelho na derrota vascaína no Brasileirão. A coisa para o DVD ficou ainda pior. Então a informação é exatamente essa. O Vitória tá aí, né, tentando a contratação do David, e amigo Cruz Maltino, a expectativa é que o David de fato não fique no Vasco, para a temporada de 2026. O Vasco faça negócio com o DVD e busque no mercado da bola uma peça de reposição melhor que o David para esta temporada que virá por aí. Então, informações aí que movimentam, né? Informações aí que definitivamente mostram que o Vasco está passando por um processo de reformulação. Paulinho, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, agora a expectativa da saída do David, Juan Sforza fora dos planos. Muitas saídas ainda irão acontecer, amigo vascaíno, o próprio Paulinho, nesse ano de 2026. E tivemos aí nessas últimas horas uma grande surpresa. Surpresa essa referente, né, amigo torcedor Cruz Maltino, ao Verratti, cara. Loucura! É, amigo. Informações diretamente do Paraguai é que o Cerro Porteño, clube grande inclusive, tá, do futebol paraguaio, está próximo da contratação do Pablo Verratti. Essa foi uma informação que movimentou os bastidores, uma informação que parou de fato a imprensa paraguaia e também a imprensa brasileira. Entretanto, a gente desse lado vai tentando apurar, e o que eu tenho de concreto é: não posso falar que está próximo, não posso dizer que o Verratti vai ser um jogador do Cerro, mas o que eu tenho de confirmação é que definitivamente o Cerro Porteño formalizou uma oferta por Pablo Verratti. Informações é que as negociações nesse momento acontecem. O clube paraguaio colocou na mesa do Vasco uma proposta de compra pelo jogador. Inclusive, o diretor do Cerro Porteño, Henrique Birdman, falou aí ao Figuejuamã, um jornalista paraguaio, sobre a situação, e ele disse o seguinte, abre aspas: ele, no caso Verratti, é um jogador com quem estamos conversando, mas é uma negociação complicada, mas sim, estamos em negociações. Ou seja, né, o diretor aí do clube paraguaio confirmando que neste momento há negociações do Cerro Porteño pela compra dos direitos econômicos de Pablo Verratti. Hoje o Cerro vem mantendo conversas com o staff do jogador, inclusive essas conversas já acontecem aí há mais de uma semana, e a expectativa do clube paraguaio, junto com o staff de Pablo Verratti, é que a negociação tenha um desfecho aí já nessas próximas semanas. Então, uma grande surpresa. Verratti, que volto a repetir para você, foi um atleta que não foi bom para o Vasco em 2025. Jogador que não foi importante para o Vasco em 2025. Jogador que tem um salário no Vasco de quase R$1,5 milhão por mês. Que deveria render muito mais. O jogador de R$1,5 milhão tem que ser titular no Vasco. E Verratti não é titular no Vasco da Gama. Um jogador que, ano de 2025, viveu no Vasco da Gama um momento negativo. E fechou o ano, principalmente, com um saldo negativo. Essa é a grande realidade. Com saldo negativo. E isso tudo, amigo torcedor Cruz Maltino, querendo ou não, pesa para sua permanência em 2026. Informações que eu tenho é que Pablo Verratti é um jogador de fato querido no Vasco da Gama, é um jogador querido pelo técnico Fernando Diniz, mas assim como recentemente eu trouxe a informação a você relacionada ao Leandrinho, jogador que o técnico Fernando Diniz gosta, um jogador que o técnico Fernando Diniz acredita que pode ser útil para a temporada de 2026, o Vasco entende que nenhum jogador que está dentro do elenco é negociável. O Vasco trata todos os atletas hoje que compõem o grupo de atletas do Cruz Maltino como peças negociáveis. Se chegar uma oferta boa, o Vasco da Gama vai fazer negócio. Isso é com o Ryan, isso é com o Pablo Verratti, isso é com o Leandrinho, isso é com o Léo Jardim. O Vasco trata todos os atletas como peças negociáveis. Isso significa que vai ser negócio fácil? Não. Mas o Vasco está aberto a ouvir. Então, vamos ver o que irá acontecer. Eu tenho muito,
essa frase aqui sendo utilizada no canal para muitas situações, eu gosto dela. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas hoje a informação é essa, e é uma informação, amigo, que não tem como negar. O próprio diretor do Colo-Colo colocou na mesa. Tem negociações entre o clube paraguaio e Pablo Verratti. Minha opinião, seja feliz. Que o Pablo Verratti seja feliz no Paraguai. O Vasco hoje, ele tem o seu técnico, que é o Diniz, ligando para o Brenner, conversando com o Brenner, tentando junto ao atacante uma contratação. Saindo o Verratti, chegando o Brenner, o Vasco ele sobe o nível do seu ataque. Verratti é um jogador especial, é um atleta que marcou, sem dúvida nenhuma, o torcedor cruz-maltino, mas eu acho que chegou o fim do ciclo. E para não ter mais um ano desgastante de Pablo Verratti por aqui, para a gente não fechar novamente 2026 com um sentimento ruim acerca né, do atleta, é bom ele sair. Que fiquem as memórias boas, que fique o Verratti que foi importante em 2023 para o Vasco não cair, que fique o Verratti que levou o Vasco à semifinal da Copa do Brasil de 2024, que fique esse Verratti, para não manchar tudo aquilo que o Verratti conquistou no Vasco da Gama, chegando uma proposta boa do Cerro Porteño. Talvez a melhor dos mundos é uma saída do atacante argentino. Concordam? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas dessa sua quinta-feira. E já já eu estarei de volta com o nosso Boa Noite Gigante para fechar essa sua quinta com chave de ouro. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.